noite, gente! Estamos no nosso quinto estudo da nossa série Antes que Ele Venha. E hoje é o estudo sobre as leis de Deus. E vamos falar também sobre o sábado, que é o motivo aqui do nosso grupo Ricams existir. Então, a Karina Milanese juntou aí todos vocês com o intuito de nós estudarmos sobre o sábado. E hoje, então, vai ser esse tema que nos uniu, os mandamentos de Deus e o sábado. Como sempre, o Michelson me pede para começar dando as boas-vindas e fazendo a oração inicial. Então, eu vou orar por nós agora e passo a palavra para ele começar o estudo, tá bom? Vamos orar então e pedir para que Jesus, o Espírito Santo, esteja aqui conosco, nos conduzindo. Querido e bom Jesus, obrigado, Pai querido, por ter unido tantas pessoas de diferentes lugares para estudarmos a Bíblia juntos. Vamos estudar agora um tema, Senhor, tão importante para Ti, tão importante na Bíblia, importante para a nossa vida, que são as Suas leis. Queremos te pedir que Teu Espírito Santo esteja conosco, que Ele nos conduza, que Ele toque o nosso coração, prepare o nosso coração para receber essa mensagem e esteja, Senhor, conduzindo especialmente o Michelson nesse momento, que ele possa falar através de Ti, com amor, e que essa mensagem encontre lugar, encontre um solo fértil, Senhor, no coração de cada pessoa que ouvir. Te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é nosso Salvador, nosso Criador, nosso Redentor, e te amamos tanto, Senhor. Guarde-nos, Senhor, neste momento, que nossa mente possa estar aqui concentrada no estudo. Isso é o que nós te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Ok, boa noite, queridos amigos. É uma alegria estar de volta aqui, para o nosso estudo, Ricams, porque Jesus volta em breve e nós temos que saber algumas coisas antes que ele volte, para nos prepararmos, para ajudarmos outros também nesse preparo. Por isso, a proposta do estudo aqui é o que nós precisamos saber antes que ele volte. Eu fico feliz quando vejo pessoas interessadas em conhecer sempre mais e mais a vontade de Deus. Eu dou boa noite aqui para o nosso grupo, que está reunido no Zoom, mas também saúdo aqui com boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada para aqueles que vão assistir depois a gravação desse estudo, que as passagens bíblicas, que os comentários que forem feitos aqui, que as leituras que a Simone fizer também, sejam usados pelo Espírito Santo para abrir mentes, corações e tocar a sua vida, promover mudanças, na sua vida e na minha vida também, na nossa vida. Antes de nós entrarmos aqui no tema da lei de Deus, a lei moral de Deus, vamos falar de outras leis que Deus criou também? Você já imaginou o que seria da nossa realidade, da nossa vida, caso por alguns instantes Deus se esquecesse de promover a manutenção da lei da gravidade? Pensa um pouquinho que coisas aconteceriam. Que caos seria isso, né? Primeiro, os oceanos, a água da Terra vazaria para o espaço, né? Flutuaria. As moléculas de ar dos gases que compõem a atmosfera também não ficariam presas no planeta. Portanto, não haveria atmosfera. Assim é na Lua, assim é também Plutão, em Mercúrio, planetas pequenos que têm um campo gravitacional bem fraco e, portanto, não conseguem segurar moléculas de gases para poder ter uma atmosfera, respirável ou não. No caso da Terra, além de termos atmosfera, ela é respirável, graças a Deus, né? Então não teríamos atmosfera, não teríamos os oceanos onde estão, vocês e eu ficaríamos flutuando e vagando pelo espaço. Ou seja, se Deus deixasse de promover a manutenção da lei da gravidade por alguns instantes, o risco seria muito grande. O caos se instalaria por aqui. Quando a gente estuda as leis físicas, as leis que regem a realidade, as constantes universais, eu sou apaixonado por esses temas, né, de astronomia, cosmologia, biologia. A gente percebe que existe um ajuste muito fino para que tudo isso exista. Para vocês terem uma ideia, se fosse, se a lei, as forças, né, que mantêm os elétrons circundando o núcleo dos átomos, se essa força fosse alterada em parâmetros bem pequenos, mas pequenos mesmo, a realidade já seria inviável. Não haveria átomos estáveis, e sem átomos estáveis nós desintegraríamos.
Se a gravidade, vamos falar de novo dela, né? Não vou nem falar que ela deixe de existir, mas se ela fosse um pouco mais forte ou mais fraca, também seria inviável termos a vida. Porque se fosse mais forte, as estrelas seriam supermassivas. Se fosse mais fraca, não haveria estrelas com tamanho suficiente para poder abrigar planetas em volta delas e ter vida ali. Então, notem que são todos os parâmetros, quer do macro-universo ou do micro-universo, eles são ajustados de modo muito preciso, de modo que se fossem alterados, a vida, a realidade se torna inviável. Então, alguém pode pensar, mas eu quero desafiar essas leis. Ok, você pode subir a um prédio, não faça isso, por favor, né? Mas você poderia subir a um prédio e se atirar de lá dizendo assim, eu vou desafiar a gravidade. Não vai dar certo, sinto te informar. Você vai se quebrar todo lá no chão, né? Então, é por nossa conta e risco. Nós podemos desafiar as leis de Deus? Algumas até podemos, mas é por nossa conta e risco. As leis de Deus, quer sejam biológicas, físicas ou morais, de saúde, elas existem para o nosso bem, para que a realidade exista também e seja segura. Então, quando nós falarmos aqui nos mandamentos de Deus, pense, tenha como pano de fundo, esse background, a ideia de que Deus criou as leis para o nosso bem, para que a realidade seja estável, para que possamos viver com segurança. E essas leis funcionam em todo o universo. Não são aqui da Terra, exclusivas da Terra. Elas funcionam em todo o universo. E o universo depende delas para existir. Ok? Lá em Provérbios 33, 1 e 2 diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então veja o que Deus fala aqui, né? Guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles acrescentarão anos à sua vida e paz à sua existência. Então, a lei de Deus jamais teria sido feita para nos impedir de ser felizes, para nos cercear qualquer liberdade. Ela vem de um Deus que nós já conhecemos, né? Que é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que quer o nosso bem o tempo todo. Então não pode ser coisas ruins. Nenhuma lei de Deus pode ser ruim, porque Deus é bom, porque Deus é amor. Se nos parece ruim neste momento, é porque a nossa vida está muito em desconformidade com a lei. Aí, de início, pode parecer realmente uma coisa complicada, mas à medida que você vai obedecendo a Deus, você vai percebendo como realmente tudo que ele fez foi para o nosso bem. Vamos começar as leituras dessa noite? Vou pedir que a Simone, então, leia para nós. Vamos começar com a lei de Deus mesmo, né? Êxodo capítulo 20. Vamos lá diretamente para a lei de Deus. Ali em Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5, né? Os mandamentos de Deus. E quando falamos em lei de Deus, é preciso ir à Bíblia, né? Porque houve modificações por aí, em catecismos, em livros teológicos, enfim, mas o que nos importa é a Bíblia, né? O que nos interessa é a Bíblia, a palavra de Deus. E a lei de Deus nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 20. Eu vou pedir que a Simone faça uma leitura direta aí, né? Diretão aí, do verso 2. É bom começar com 2 porque tem um sentido teológico interessante aqui, né? Embora a lei comece no verso 3, do 2 até o verso 17. E depois nós vamos comentar algumas coisas sobre os mandamentos de Deus. Ok. Então, Êxodo 20, do verso 2 ao 17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Obrigado, Simone. Se você já quiser adiantar aí, já marcar lá o texto de Êxodo 31:18, um pouco na frente, aí eu já vou comentando aqui algumas coisas. Primeiro, por que eu pedi que a Simone lesse a partir do verso 2? Porque o verso 2 fala de libertação, fala de graça. Aqui diz: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para que o povo de Deus pudesse ser livre para obedecer, ele precisava sair da escravidão. No Egito, eles não conseguiam fazer isso, eles estavam sob cativeiro. Assim também é conosco hoje. Deus quer nos libertar primeiramente do pecado, e já estudamos sobre isso, né? Salvos de quê e para quê? Lembra aquele estudo? Então, nós somos primeiramente salvos por Jesus, salvos por Deus pela graça. Nós somos libertados do cativeiro do pecado. E depois, tornados livres para quê? Para obedecer. Nós não somos libertados para continuar no pecado, concordam? Nós não somos perdoados pela graça de Cristo para continuar vivendo no pecado. Não, nós somos perdoados, libertados para obedecer, para viver uma vida de verdadeira santidade, de abundância, como disse Jesus, né? Eu quero que vocês tenham vida em abundância. E nós já vimos aqui de início que os mandamentos de Deus, eles nos dão essa vida plena. Então, o texto começa com Deus lembrando que libertou o povo hebreu do Egito, para que eles pudessem ser livres para então ouvir a lei e obedecer aos mandamentos de Deus. Os primeiros 4 mandamentos, se vocês prestaram bem atenção, eles têm uma dimensão vertical. Eles têm que ver com a nossa obediência a Deus, nossa relação com Deus. Eles começam dizendo: não tenha outros deuses diante de mim, porque só há um Deus verdadeiro. Não faça para ti imagens e esculturas para serem adoradas. A questão aqui é a adoração, né? Ou seja, idolatria. Não te prostres, não adores imagens, ídolos, ideias, pessoas, quaisquer coisas que nós colocarmos em lugar de Deus se torna um ídolo. E o segundo mandamento ele vai contra isso. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E não é só falar o nome de Deus em piadas, em gracejos. Quando nós damos um mau testemunho em relação a Deus, nós também estamos tomando o nome dele em vão, porque o nome de Deus é mais do que apenas uma palavra, é o caráter de Deus. Então, vamos ser boas testemunhas de Deus, vamos representá-lo de maneira adequada, né? Para dar um bom testemunho sobre o nome dele, para tomarmos o nome de Deus com respeito e reverência. Depois vem o mandamento, o 4º mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Deus mesmo pausou nesse dia, descansou, digamos assim, né? Nós vamos voltar a esse conceito depois. Ele descansou nesse dia e tornou o 7º dia o memorial da criação. Ele é um lembrete de que Deus é o Criador. E os mandamentos seguintes têm uma dimensão horizontal. Eles têm que ver com a nossa relação com o próximo. Então vem aqui numa sequência: honre teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher, naturalmente que também o marido, né, o homem, as coisas do próximo. Então os mandamentos que vêm na sequência, os 6 mandamentos seguintes, eles, repito, têm que ver com a nossa relação com o semelhante. Fidelidade, honradez, né? Amar. Note que cada mandamento, na verdade, é uma promessa, né? Porque o texto diz assim: não furtarás, não adulterarás, não matarás. Ou seja, se você andar comigo, se você foi libertado pela graça e anda com Jesus de mãos dadas todos os dias, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai mentir. O fato de estar num futuro, digamos assim, não matarás, envolve uma promessa. É mais do que eu dizer assim: não faça isso. Você não vai fazer isso porque você está comigo. Porque do meu lado é impossível pecar. Do meu lado é impossível praticar o mal, quer seja contra Deus, quer seja contra o semelhante. Por isso a promessa está assim: não farás. Você não vai fazer se andar de mãos dadas comigo. Ok?
Quem escreveu esses mandamentos exatamente, Simone? Êxodo 31, verso 18. O microfone está aberto, né? Tá. Verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ô, Simone, a gente costuma dizer que a Bíblia foi inspirada, né, pelo Espírito Santo. Ele usou os seres humanos para escrever o que colocou na mente deles. Mas as tábuas é diferente, né? Ali a redação foi um pouco diferente, um pouco bastante diferente, né? O próprio Deus escreveu. Então, eu sempre costumo dizer que se a gente pegar a Bíblia e puxar só o que Deus escreveu com o dedo dele, só sai os 10 mandamentos, né? Que ele Exato. escreveu ele mesmo com o seu dedo, você puxar assim, não, eu só quero o que Deus escreveu. Você puxar, vai sair os 10 mandamentos. É isso aí. Então, quer dizer, toda a Bíblia é inspirada, né? Mas se há um Sim. texto que, além de inspirado, ele foi redigido com o dedo laser de Deus, digamos assim, nas pedras, foram os 10 mandamentos. Então, Deus vejam, não delegou, né? Ele não delegou para ninguém essa missão. sim, Ele escreveu. a santidade, né, desse texto, né, redigido por Deus. Claro que esse texto ele contém princípios universais e eles se adaptam aqui aos seres humanos, né? Por exemplo, os anjos guardam os mandamentos de Deus? É claro, todos os seres criados e moralmente livres devem ser obedientes à lei de Deus, ok? Mas como é que funciona para anjos a questão do adultério? É que a questão do adultério tem que ver com fidelidade. Então, é exigido também dos anjos que sejam fiéis a Deus, ok? E assim vai, né? Ali fala de o seu jumento, hoje em dia é o carro, é a moto, enfim, né? O texto ele está redigido para uma cultura específica, mas os princípios que estão por trás dos mandamentos, eles são universais. Aliás, é bom lembrar que no Sermão da Montanha, Jesus ele ampliou o sentido da lei, dos mandamentos. Vocês lembram? Quando ele fala assim, ó, vocês leram o que foi escrito. Eu, porém, vos digo. Gente, só Deus realmente poderia dizer algo como o que Jesus disse. Olha, vocês leram o que os profetas escreveram. Eu, porém, lhes digo. Ou seja, ele estava interpretando a lei. Quando ele fala assim, ó, vocês leram o que está escrito, não matarás? Eu, porém, vos digo, todo aquele que falar mal de alguém, todo aquele que difamar uma pessoa, está matando essa pessoa. Olha como ele dá um sentido mais profundo aos mandamentos escritos. Quando ele diz assim, vocês leram o que está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, eu lhes digo que toda vez que alguém olhar para outra pessoa com intenção impura, no seu coração cometeu adultério. Então Jesus coloca um princípio moral e aprofunda esse entendimento dos mandamentos, né? Então é muito mais. Guardar o sábado não é só parar de trabalhar um dia, como veremos daqui a pouco. É algo muito mais profundo. Então, a lei de Deus realmente é maravilhosa. Quando nós meditamos nela, como Davi fazia, né? Lá nos Salmos ele diz, né? Ó, como eu amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite. É isso. É meditar, é pensar, é entender mais profundamente aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos ver agora o Novo Testamento? Tem gente que fala assim, ó, não, a lei é só do Antigo Testamento, né? Vamos ver alguns textos aqui do Novo Testamento agora, para perceber que esse assunto ele perpassa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Simone, como o apóstolo Paulo, e é bom lembrar que Paulo se converteu depois da ressurreição de Jesus, ele não andou com os discípulos durante a vida terrestre de Jesus, ele se converte depois. Ou seja, se tivesse havido algum tipo de abolição da lei, alteração nos mandamentos, Paulo estaria vivendo esse momento. Porque ele se converte depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. No entanto, Paulo diz isso aí sobre a lei. Romanos 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Santo, justo e bom. Para o apóstolo Paulo, um converso posterior, a lei de Deus, o mandamento de Deus era santo, justo e bom. E para nós também, obviamente, né? Para sepultar de vez essa ideia de que Jesus teria mudado a lei, abolido algum mandamento, vamos ver agora Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Ou seja, vamos deixar que Jesus fale, porque essas palavras foram ditas por ele. Jesus teria transgredido a lei, mudado o mandamento, abolido alguma coisa? O que ele mesmo diz sobre isso? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas.
Não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí, Simone, Jesus teria alterado, anulado, abolido Olha, alguma coisa? aqui onde eu tô ainda tem céu e tem terra. Então a lei está em vigor. Aí onde vocês estão tem céu, tem terra aí? Aqui não só tem, como a Bíblia diz que durarão para sempre. Ou seja, a Então, lei vai durar eternamente, né? ainda está em vigor. É. Então não pensem que eu vim revogar, abolir, cancelar a lei, nem os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, né? Eu vim para dar cumprimento, cumprir, inclusive dar exemplo, né? Porque Jesus mesmo guardou a lei. Jesus guardou a lei que ele estabeleceu. Olha só que interessante, Jesus era fiel ao mandamento que ele mesmo deu para Moisés. Ah, mas como é que você pode dizer que foi Jesus que deu o mandamento para Moisés? Posso. Veja, lá em Êxodo 3,14, a gente até já viu isso de passagem no estudo que tratou da Trindade, aqui na nossa série. O Deus que aparece para Moisés diz que ele é conhecido como Eu Sou, ok? No hebraico, Ani Hu. Ani Hu é Eu Sou. Ele é, não foi nem será, ele é eterno. Quando Jesus, lá em João 8,58, ele está conversando com aqueles líderes judaicos, aqueles fariseus, e ele diz assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali no grego é egoeime, que é o correspondente ao anihu no hebraico, é a mesma expressão. Tanto é que naquele momento os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele estava se fazendo Deus. Se ele fosse apenas um ser humano, ele, pela lei ali dos judeus, ele mereceria realmente apedrejamento por blasfêmia. Mas como ele é Deus, não foi blasfêmia. E ele realmente podia dizer, eu sou. Se ele é o eu sou lá que apareceu para Moisés, logo, a lei foi dada por Jesus. E é Jesus que no Sermão do Monte amplia o entendimento, a compreensão desses mandamentos. E o próprio Jesus se submete, deu exemplo, veio para cumprir os mandamentos. Pastor, até o sábado? Olha, nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas é interessante. Seria estranho pensar que o Deus que deu a lei fosse rebelde à lei que ele deu. Outra coisa, na definição bíblica, pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João. Se Jesus tivesse quebrado qualquer mandamento em qualquer momento, ele mesmo careceria de um Salvador, porque isso teria feito dele um pecador. E assim não poderia ser o nosso Salvador, ele precisaria de um Salvador. Logo, dizer que Jesus quebrou um mandamento é uma tremenda falta de bom senso ou de compreensão teológica. Ah, Jesus quebrou o sábado. Ah, Jesus quebrou essa lei, quebrou aquela. Gente, se ele quebrou o mandamento, na descrição bíblica ele seria um pecador, porque pecado é transgressão da lei. Ele nunca pecou, portanto, ele nunca quebrou a lei de Deus. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus, a lei que ele mesmo deu. Isso é maravilhoso, né? Agora, vamos analisar um pouquinho a função da lei? Pode ser que alguém esteja pensando, tudo bem, eu até entendi que a lei é importante, mas eu não vou ser salvo por guardar a lei, né? Só quem guarda o sábado vai ser salvo. Tem gente que pergunta isso para os adventistas, para os judeus, né? Vamos ver na Bíblia qual é a função exata da lei? Romanos 3, verso 20, agora, Simone. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que serve a lei, então? Conhecer o pecado, né? Revelar, conhecer o que é pecado, o que está errado, né? Existe um padrão correto. Por exemplo, como eu sei que uma linha está torta? Porque existe uma linha reta. Então eu tenho um padrão, um parâmetro com o qual eu posso comparar outras coisas e perceber se elas estão de acordo com o parâmetro ou estão fora dele, né? Então a lei ela mostra, aliás, Tiago, que é o próximo texto, Tiago 1, 23 a 25, faz uma comparação aí bem útil para a gente entender um pouco melhor essa questão da função da lei. Pode ler, Simone. Tiago 1, 23 a 25. Lembrando que depois eu envio lá no grupo, né, no nosso chat, no Telegram, o Ricams, os textos para que vocês possam conferir,
reestudar, analisar ou até compartilhar com pessoas que vocês queiram que conheçam um pouco mais esse assunto. Tiago 1, 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vocês viram como Tiago chama a lei de Deus? De perfeita, né? E lei da De liberdade. lei da liberdade, né? Isso é bem interessante, porque tem pessoas que pensam que a lei é um fardo. Ah, se eu for guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser escravizado, eu vou viver enclausurado, vai ser um fardo. Olha como Tiago, esse Tiago aí era o irmão de Jesus, tá, gente? Tiago, ele chama a lei de Deus lei da liberdade. Por quê? Porque quem observa, quem obedece é livre. Fazer uma comparação aqui também, né? Antes de entrar na comparação que Tiago mesmo faz aí. É, Se você está dirigindo ali o seu automóvel numa cidade e você cumpre tudo direitinho. Você obedece aos sinais de trânsito, você não fura o sinal vermelho, você respeita os limites de velocidade. Você é livre para dirigir ou não? É livre. Agora, no momento que você transgredir essas leis e houver uma polícia ali bem efetiva, você vai ser punido. Você pode tomar uma multa, você pode até ser preso, perder sua carta de habilitação, o carro pode ser retido. Ou seja, quem transgride é que se torna, que perde a liberdade. Quem obedece é livre. A lei de Deus é a mesma coisa. Quem vive de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, é livre. Ele pode. Tem pessoas que me perguntam assim, mas você não bebe, né? Você não fuma, você não pode isso, não pode aquilo. Eu digo, eu posso tudo que você está dizendo aí. Eu posso sair daqui nesse momento, acabar esse estudo aqui, interromper esse estudo, ir lá para um bar, comprar cigarro, comprar bebida, o que quer que seja. Eu posso fazer isso a qualquer momento, mas isso não me convém, não me pertence, né? Eu não tenho esses vícios, graças a Deus. Agora, o contrário é meio diferente. Pessoas que estão escravizadas por vícios deixarem de uma hora para outra, né? Claro que os milagres acontecem, mas o caminho inverso é diferente, né? Quem está É escravizado é quem doloroso, está. é doloroso, né? Você largar Sim. um vício. Quem acompanha pessoas assim ajuda, né? Como a gente tem feito, cursos como deixar de fumar, lidando com pessoas com vícios em drogas, né? Como é triste isso. Como é triste ver alguém escravizado numa vida de profanidades, enfim, né? É triste. Agora, quando você anda com Jesus, você é livre. Quando você obedece à lei de Deus, você é livre para viver uma vida plena. Assim também com respeito às leis de saúde, né? Nós veremos isso mais adiante no nosso estudo aqui também. Como é bom levar em conta as orientações de saúde que Deus nos dá em Sua palavra e ter mais saúde, uma mente mais clara, uma vida mais tranquila e saudável. Tiago compara a lei de Deus a um espelho, vocês perceberam? E ele fala assim: olha, quem é, quem é mais ou menos assim, se você quer saber que seu rosto está sujo, o que que você faz? Você pega o espelho e observa ali se tem alguma sujeira. Agora, se você quiser limpar o seu rosto com o espelho, o que que vai acontecer? Vai sujar mais ainda, né? Então, a função do espelho não é limpar, é mostrar. Quem limpa é a toalha, é a água, é alguma coisa que é própria para isso. Então, eu faço a seguinte comparação: a lei é o espelho, a água, a toalha é Jesus. Então, a lei mostra, Jesus limpa. A lei, quer usar outra comparação? Vamos lá. A lei diagnostica, Jesus é o remédio, certo? Então, respondendo à pergunta, não, a lei não salva ninguém. A salvação é pela graça de Cristo, já estudamos isso. A salvação vem de Jesus. A lei é o passo seguinte, né? Aliás, lá em João 14:15, né, é dito assim: se vocês me amam, Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O motivo não é para salvação ou para barganhar com Deus, não, é por amor. É aquela coisa, eu fui libertado. Agora eu pergunto para Jesus, o que queres que eu faça? Eu já contei aqui a história do escravo José, né? Então, é aquela história lá, né? Ele foi leiloado, ninguém queria comprá-lo, um senhor comprou, pagou um alto valor por ele. O escravo José disse, eu não vou trabalhar para o senhor, eu já estou velho, eu me recuso. E quando
ele recebeu uma carta de alforria do senhor que o havia comprado, ele disse para aquele senhor: agora o senhor pode pedir o que quiser, eu vou fazer. Agora, como livre, ele queria obedecer. Por quê? Porque ele reconheceu o preço que foi pago pela libertação dele. De forma semelhante, nós que éramos escravos do pecado, ao reconhecer que Jesus nos perdoou, nos libertou, nos deu uma vida nova, a pergunta natural que a gente deve fazer é: Senhor, o que queres que eu faça? Como eu devo viver? Como eu devo tratar meu semelhante? Como eu devo ser como pai, como filho, como empregado? Enfim, como eu devo ser como cristão? E Deus orienta na sua palavra. E a gente vai lá, lê, entende e com a maior alegria e com o amor que vem dessa relação com Deus, a gente vai lá e pede poder para fazer. Tem coisas que não são fáceis de início, é claro. A nossa vida no mundo hoje é muito contramão, né, daquilo que Deus orientou. Então você deve pedir: Senhor, dá-me forças para obedecer, dá-me forças para viver de acordo com a tua vontade. Você acha que essa oração Deus não vai atender? Se está na palavra dele, é como a gente diz, né? Você pode pegar Deus na palavra. Quer um exemplo? Senhor, dá-me mais amor para amar meus filhos. Deus vai responder assim, ó: espera um pouco, não é o momento. O que você acha? Ou então Deus vai dizer assim, ó: não vou te dar não vou te conceder essa resposta porque não vai ser bom para você. Jamais. Há coisas que Deus deixou claras em sua palavra, em que nós, quando oramos, é simplesmente colocar a vida em conformidade com essas coisas reveladas. Por exemplo, Senhor, dá-me mais amor para amar minha família. Isso está na palavra de Deus. É o que ele quer. Então ele vai responder: Senhor, me ajuda a guardar os teus mandamentos. Deus vai te ajudar com certeza, porque ele quer que você faça isso e vai ser bom para você. Prosseguindo aqui, vamos agora a Gênesis, o livro das origens. Antes de haver judeus sobre a terra, antes de haver brasileiros sobre a terra, antes de haver adventistas e judeus sabatistas sobre a terra. Gênesis 2, de 1 a 3. Se você tem a sua Bíblia aí, vamos abrir juntos com a Simone para ler esse texto. Gênesis 2, de 1 a 3. Isso é antes do pecado ainda, tá, gente? É. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Simone, já veja lá Levítico 23, 3, enquanto eu comento esse texto interessantíssimo aqui. Quando da conclusão da criação do mundo, e note, Deus não concluiu a criação no sexto dia, certo? No sexto dia ele completa aquilo que era material, as coisas, seres, plantas, animais e o ser humano, o casal Adão e Eva. Mas o texto diz que, havendo Deus acabado sua obra no sétimo dia, portanto, no sétimo dia ele criou uma coisa que não era material, era algo espiritual mesmo, o sábado. Então, o sétimo dia, Deus cria o sábado, que é uma pausa, chamado de Shabat no hebraico, quer dizer descanso, uma pausa. Ora, mas Deus não se cansa, e Adão e Eva também não se cansavam nesse momento, eles tinham recém sido criados. Então, na verdade, o Shabat, ele tem mais que ver com uma pausa contemplativa do que com algo que envolva um descanso por causa de cansaço. Então, naquele momento, era como se Deus estivesse chamando seus filhos, Adão e Eva. Repito, não havia judeus sobre a terra, porque tem gente que fala assim: ah, sim, o sábado é interessante, mas foi dado só para os judeus. Como assim? Adão e Eva não eram judeus, eram Adão e Eva. Depois Jesus repete lá em Marcos, né, dizendo assim: o sábado foi dado para o homem, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a palavra grega é anthropos, quer dizer humanidade. O sábado foi dado para a humanidade. Qualquer ser humano, independentemente de sua origem, de sua etnia, é convidado a, a aproveitar essa bênção maravilhosa, esse presente que Deus concedeu por meio do sábado. E ali nesse texto é dito que Deus fez três coisas nesse dia, né? Ele descansou, ou seja, filhos, venham aqui contemplar o que eu fiz. Vamos ver essa natureza maravilhosa que eu fiz para vocês. É isso. Ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Quando Deus abençoa alguma coisa, você acha que alguém pode desabençoar essa coisa? Jamais. Deus colocou uma bênção naquele dia específico, o sétimo dia. E ele santificou.
Na Bíblia, o conceito de santidade ou santificação ou santo tem que ver com separação. Separar para algo específico, diferente, no caso aqui, sagrado. Por exemplo, qual é a diferença da casa da Simone, da minha casa aqui no Brasil, da dela no Canadá, para uma igreja, um templo? Estruturalmente é pouco, né? É pouca diferença. Ali há tijolos ou blocos de construção, ferro, cimento, enfim, materiais de construção. Mas tem uma diferença. O templo, a casa de oração, ela é separada para um uso específico, para culto, para o ensino da palavra, enfim. Nossas casas têm que ser um local de ensino da palavra também? Tem. Tem que ser um local de culto também? Tem, deve. Mas ali também fazemos outras coisas que não fazemos na igreja. Então, de modo semelhante, o que há de diferente entre o sétimo dia, o sexto, o quarto, o quinto, o terceiro? Nesses dias todos acontecem coisas parecidas. Chove, faz sol, venta, né? Mas o sétimo dia foi separado por Deus para uma finalidade especial. Tanto é que há um rabino que disse certa vez o seguinte, acho que foi o Heschel, é, o sábado é um templo no tempo. Interessante esse conceito, né? O sábado é um templo no tempo. Ou seja, é um mandamento democrático, porque ele chega para todo mundo todas as semanas. Não importa se você for pobre, rico, dessa ou daquela etnia, como eu disse há pouco, ou desse ou daquele país, o sábado chega para você, como chega para todo mundo em qualquer canto do mundo, do planeta, porque o planeta gira e o sábado vai chegando, e nós temos então a oportunidade toda semana de entrar nesse templo sagrado e ter ali pelo menos 24 horas de comunhão especial com o nosso Criador. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aliás, o próprio mandamento, né, do sábado, lá em Êxodo capítulo 28 a 11, nos deixa claro que o mandamento do sábado ele tem que ver com o sétimo dia. Há pessoas que dizem, tudo bem, mas hoje o sábado é o primeiro dia da semana. Não, não é correto. Por quê? O que diz o mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado. E, gente, não houve nenhuma mudança de calendário, como alguns tentam também se justificar, né, que tenha alterado o ciclo semanal. De Jesus para cá, pelo menos, temos certeza, porque ele guardou o sábado, como veremos daqui a pouco. E ele, sendo Deus, guardou esse dia. De lá para cá não houve alteração no ciclo semanal. Podemos ter certeza absoluta de que o sábado que nós guardamos hoje é o mesmo sábado da criação. É o mesmo dia, respeitando o ciclo semanal. Ah, mas não houve uma mudança do calendário juliano para o gregoriano? Sim, houve. Houve uma supressão de alguns dias do mês. Por exemplo, vou ilustrar aqui porque eu não lembro bem que dia que era exatamente, mas digamos que fosse uma quarta-feira, dia 4, passou a ser uma quinta-feira, dia 15, omissão de 10 dias, para ajustar ali a questão do calendário. Houve sim uma alteração no ciclo mensal, mas semanal nunca se alterou. Deus não permitiria isso, porque é o memorial da criação dele, um sinal de autoridade de Deus. Então nós podemos ter certeza assim de que o sábado que guardamos hoje é o mesmíssimo sábado que Jesus guardou e, portanto, é o sábado da criação. É o dia de aniversário da Terra, né? Michelson, Sim, posso Simone. só fazer um comentário sobre isso rapidinho? É, E mesmo que eu tivesse, né, houvesse alguma mudança no calendário, eu já ouvi muito essa questão também. Ah, porque a gente, o sábado de hoje não é o sábado. Porque você acha que está guardando o sábado, não é o meu sábado, porque o calendário mudou. Eu penso que também, mesmo que fosse o caso, o calendário ter mudado, Deus leva em conta a nossa consciência. O sábado chegou aí onde você mora, o sábado chegou aqui onde eu moro, e eu quero guardar esse dia, e para mim esse dia é o sábado, aqui não, no meu país o sábado é o sábado, e eu estou guardando o sábado. Então, é, Deus está olhando isso. Então, para ela é o sábado, e ela, na consciência dela, está guardando o mandamento, independente de calendário. Eu acho que não é algo que a gente deve se apegar a questão do calendário, mas como o Michelson muito bem explicou, não alterou o ciclo semanal. Mas
Quando o sábado começa aí, o sábado começa aqui, e nós queremos guardar o mandamento, é isso que Deus está olhando. Tô certa, Michel, só me corrija aí se eu estiver errado. É claro, Deus, ele vê primeiramente a intenção, o desejo, porque eu acho até curioso, Simone, que muitas pessoas que dizem que guardam o domingo, por exemplo, com todo respeito eu falo isso, né? Mas quando você vai analisar, não guardam de fato, como o mandamento manda, né? Que é não fazer comércio, não trabalhar em seus próprios interesses, o que não quer dizer que você não possa, por exemplo, visitar pessoas em necessidade, enfim, coisas que não tem que ver com ganho pessoal e tem que ver mais com o amor ao próximo, né? As pessoas não guardam desse jeito, como um sabatista guarda o sábado, por exemplo. Mas, como eu disse anteriormente, né, como é bom saber que Deus ele fez provisões para que esse ciclo não se alterasse, de modo que nós tenhamos certeza de estar guardando o sábado correto, né? Eu vou deixar depois lá, Simone, no grupo, no Ricomes, no Telegram. Se você não faz parte do grupo ainda, vá lá no Telegram, procure o Ricomes e faça parte do grupo, né? Do, Sim. do chat, né? É, eu vou deixar lá depois, Simone, me ajuda a lembrar se eu esquecer, um texto com esse registro histórico, que é bem interessante, né? Como foi preservado, sem contar também que os judeus sempre foram muito estritos na observância do sábado, desde os tempos antigos, né? Lá nos tempos do Êxodo, eles vêm preservando isso ao longo da história. Aliás, até tem um rabino também que disse algo assim: olha, não foram os judeus que guardaram o sábado é que os guardou, né? Eles foram preservados como um povo, como uma nação, justamente também porque eles têm esse dia como memorial. Só que, repito, não é só para eles. Quer ver um outro exemplo? Isaías capítulo 56. Lá é dito que o templo seria casa de oração para todos os povos. E Deus fala assim: olha, vocês, estrangeiros, eunucos, que quiserem se aproximar de Deus para guardar os seus sábados, serão aceitos. Olha que interessante, Deus queria que até os estrangeiros guardassem o sábado, né? Que pessoas de outras nações tivessem esse privilégio. Nunca, 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 nunca foi só para os judeus. Deus não ia preservar, guardar um presente tão maravilhoso só para um povo específico. Deus queria que os judeus levassem essa mensagem a todo mundo, para que todos pudessem desfrutar desse mandamento. Levítico 23:3, Simone, ele ajuda a confirmar algo que está também em Êxodo, né, que eu acabei de ler, o dia em que o sábado, né, ele começa, na verdade. Qual dia da semana é o sábado? Levítico 23, verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Enfim, tem muitos e muitos textos que dizem, né, que o sétimo dia é o sábado, né? Na verdade, até a sexta-feira é chamada de dia da preparação. Quando você vai a Mateus 28:1, por exemplo, é dito assim que é, começava o sábado, né? Era uma sexta-feira, e aí começava o sábado, e termina o sábado, começava o primeiro dia da semana. Inclusive, é bom também lembrar que a marcação de um dia para o outro é sempre no pôr do sol, né? A gente, quando lê lá Gênesis capítulo 1, vê ali assim, e foi tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, e assim vai. Na contagem bíblica do tempo, primeiro começa a parte escura e depois a parte clara do dia. Então, por isso que nós que guardamos o sábado, o guardamos de pôr do sol a pôr do sol. Até porque não havia relógios, né, naquele tempo. Tinha relógio de sol, mas à noite era mais complicado, né? Então, a marcação fácil da viração do dia era o pôr do sol. O sol se pôs, começava o sábado. Então, a sexta-feira era o dia da preparação, eles preparavam os alimentos, deixavam tudo em ordem, a casa limpinha, tal, para receber o sábado. E recebiam com cânticos, com oração, como fazemos nós hoje também, os adventistas, né? É um dia de festa, um dia de alegria, um dia de abraços, é um dia de cura. Se você tem ali, de repente, brigou com a sua esposa um pouquinho na semana ali, chega no sábado, não tem como continuar brigado, porque você vai ter que abraçar a pessoa, você vai ter que dar um beijo, vai ter que desejar um feliz sábado, é uma cura, né, para as relações, é uma benção, é uma maravilha. E aí vem a parte escura, né? Depois a parte clara, tem o culto, tem, quem sabe, uma visita a um parque na natureza, ali você fica com os filhos, visitar pessoas doentes, amigos. É um dia de celebração. Não é o dia de não pode, não pode, não pode. É o dia de celebração, um dia de alegria com Deus. É o dia da alegria, né? Na verdade. Além de ser um mandamento,
Ezequiel 20, verso 20, Simone, diz que o sábado é uma coisa a mais também. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal. Esse conhecimento é útil também quando vamos ao Apocalipse, não vai ser o caso hoje, e estudamos sobre a marca da besta. Quanta confusão tem hoje em dia sobre esse assunto, né? Pessoas que acham que é um código de barras, já acharam, né? Que é um chip, que é a vacina, que é o QR Code, que é não sei o quê. Vai mudando ao longo do tempo, né? É útil saber que Deus tem um selo também, um sinal escatológico, um sinal que identifica aqueles que o servem e o reconhecem como Criador. Porque quando chega lá no Apocalipse, a gente vê que o inimigo também tem uma marca, o selo, e ele contrasta com o selo de Deus. Eu vou deixar só aqui um spoilerzinho, né, para vocês. Fica mais fácil entender aquele assunto lá também. Mas voltando para o nosso tema de hoje, o sábado ele é um sinal, ele é um selo. Por quê? Porque, olha que interessante, né? Claro, o sábado, o mandamento do sábado, o quarto mandamento, não é mais importante do que nenhum outro. Todos os 10 mandamentos são importantes. Quebrar qualquer um deles é pecado. Agora acontece o seguinte, né? É, se você roubar, você pode ser preso. Se você matar, você frequentemente as pessoas que fazem isso vão presas. Se você adulterar, você pode ter muitos problemas, né? Inclusive legais, enfim. Quase todos os mandamentos envolvem consequências no plano dos seres humanos mesmo, né? Agora eu pergunto, que problema com os seres humanos, com a lei humana, qualquer desse tipo de problema você terá se não guardar o sábado? Nenhum. Se alguém perguntar por que você guarda o sábado, há alguma razão lógica? Claro, até poderia dizer assim, por saúde. Claro, tem que ver com saúde, sim. Você pode depois ler sobre o ciclo circasseptano, que o ser humano ele funciona em ciclos, não o ser humano, a vida, funciona em ciclos de 7 dias. É bem interessante isso aí também. Simone, me ajuda a lembrar de colocar lá no grupo também esse Tá, artigo, bora. tá? O primeiro que eu falei sobre ciclo semanal, né? Ciclo semanal. E o segundo é ciclo circasseptano. É bem legal isso aí. É uma evidência biológica de que o ser humano foi criado, a vida foi criada para funcionar em ciclos de 7 dias. Já pensaram por que antibiótico é de 7 ou 14 dias? É por aí. Depois eu coloco lá no grupo, tá? Essa informação é bem interessante. Mas enfim, voltando aqui, basicamente não há um motivo lógico, humano, né, digamos assim, Código Civil, Código Penal, para que você não guarde ou guarde o quarto mandamento. Se alguém perguntar, a resposta vai ser porque está escrito. Porque Deus deixou em sua palavra e eu sou fiel à palavra de Deus. Na verdade, ao contrário do que alguns dizem que é ser legalista guardar o sábado, não, é ter fé. É o mandamento da fé, porque você só guarda porque você crê naquilo que Deus escreveu, naquilo que está em sua palavra. E, gente, olha, quando chega nesse ponto, eu costumo brincar dizendo assim, brincar não, eu tô falando, vou falar sério. Eu daria o meu carro, tá? Não é dos mais caros, mas enfim, ele é bem útil para mim. Mas eu daria o meu carro para quem mostrasse pela Bíblia um verso, um só versículo que dissesse assim, olha, e Deus mudou o dia de guarda do sábado para o domingo, ok? Ou então que dissesse, o domingo é o novo dia de repouso bíblico. Eu não ia arriscar as poucas posses que eu tenho nessa brincadeira, né? Então, eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes, eu nunca encontrei um verso sequer que estabeleça a santidade do domingo em lugar do sábado, ou de qualquer outro dia em lugar do sábado. De capa a capa, nós encontramos o mandamento do sábado. Vamos à frente aqui agora para Lucas 4,16. Já falamos aqui de Ezequiel, de Isaías 56. Eu poderia citar Eclesiastes 12:13 também, que são textos que mostram que o sábado não foi dado só para os judeus. Aliás, gente, só para lembrar, as tábuas da lei são dadas em Êxodo 20, correto? 4 capítulos antes, Êxodo 16, nós encontramos ali o mandamento do sábado já. Lembra do maná? O maná caía todos os dias, uma porção adequada para as necessidades de cada família. Eles colhiam aquele maná lá no deserto. Se colhessem mais do que o suficiente, estragava para o dia seguinte. Ele estragava. Não podia. Deus queria ensinar a dependência diária. Eu vou dar o que vocês precisam todos os dias. Eles colhiam a quantidade necessária. Na sexta-feira caía maná em dobro
e podiam guardar para o sábado, não estragava, porque no sábado não caía maná do céu. Então, 4 capítulos antes de Êxodo 20, já estava ali Deus ensinando seu povo a guardar o sábado. Então, não procede a ideia de que o mandamento do sábado foi dado só no Sinai. Não, é errado. Nós já vimos que Gênesis 2 fala do sábado, na criação. Adão e Eva guardaram o sábado com Deus. Nós vemos aqui em Êxodo 16, né, Deus já ensinando o povo por meio do maná a guardar o sábado. E no capítulo 20, os mandamentos são, digamos, materializados em tábuas de pedra. Mas já era algo conhecido das pessoas. Quer um outro exemplo? José no Egito, antes de Moisés. Quando a esposa de Potifar quis tentá-lo a se deitar com ela, o que ele respondeu para aquela mulher? Como eu pecaria contra o meu Deus? Como José sabia que adultério e fornicação são pecado? Como ele tinha essa noção de que isso era um pecado? Porque ele já conhecia a lei de Deus. Lei que era transmitida de pai para filho, de mãe para filho, de geração em geração. No Sinai, ela só foi registrada em texto em tábuas de pedra. Mas a lei sempre existiu. Sempre foi transmitida para as pessoas. Bom, Posso ler o Eclesiastes 12? É porque eu pode, tô com ele. pode. Eu acho ele tão lindo. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso é o dever de todo judeu? Dever de todo homem. Todo homem, né? Todo ser humano. Esse é o dever de todo ser humano. Ok. Agora vamos, Simone, para o Novo Testamento novamente. A resposta é bem óbvia, mas é bom ler, né? Que dia Jesus guardava? Qual será, hein, o dia que Jesus guardava? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que que é um costume, né? Uma coisa que se faz sempre, né? Há muito tempo. Na verdade, sempre, desde que nasceu, Jesus havia dito que ele ia à sinagoga conforme o seu costume. Você podia contratar os serviços de carpintaria de José e Jesus durante a semana. Mas se você fosse lá sexta-feira à tarde, à tardinha, já teria uma placa assim, ó, fechado, né? Não encontraria a carpintaria aberta. Por quê? Porque no sábado eles iam à sinagoga, que corresponde à nossa igreja hoje, né? Então Jesus, obviamente, só poderia guardar o sábado, porque ele é o criador do sábado. Não é o que diz o Evangelho? Ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor da lei, ele é o criador da lei. Agora vamos pegar um Algumas, outro. Michel, se algumas pessoas podem argumentar aqui que Jesus guardava o sábado porque ele era judeu. É óbvio que ele ia guardar o sábado porque ele era judeu e os judeus guardam sábado, né? Como que você falaria para essa pessoa? Bom, eu voltaria à criação do mundo, né? Quem criou. Vamos pensar assim, ó. Quem criou a vida na Terra? João responde, João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? É Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Criador. O Criador, lá no começo, quando só tinha Adão e Eva, vamos voltar a esse argumento, não havia judeus, não havia qualquer outro tipo de povo sobre a terra, estabeleceu o sábado e o deu de presente para Adão e Eva. Ele descansou, ele abençoou, ele santificou. Depois, no Apocalipse, eu não sei se coloquei esse texto aqui na sequência, mas eu vou citá-lo agora para vocês. Em Apocalipse 12:17, que é um texto que tem que ver com o fim da história da Terra, ali é identificado um povo fiel à lei de Deus. E é dito que esse povo é perseguido pelo dragão, irou-se o dragão contra esse povo, é, que faz o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, no fim da história, falando de um povo que é herdeiro da igreja ao longo de toda a história, é dito que esse povo guarda os mandamentos de Deus também. E mais, nós vamos ver esse texto aqui daqui a pouco, né? Na nova terra, quando não fará mais sentido nenhum etnia, é, pertencer a esse ou aquele povo, é dito que nós guardaremos o santo sábado ainda e para sempre. Então eu responderia desse jeito, né? Jesus guardou porque era judeu? Também.
Mas não só por isso. É porque ele é o criador do sábado. E porque ele foi fiel à lei de Deus. Não é outro mandamento. Esse é o único mandamento que tem que ver com o dia de guarda, né? Agora, para tirar essa dúvida mais ainda, Simone, vamos pegar em um texto que é bem interessante, Atos 16, 13, e depois ler Atos 17, 2. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. E qual que é o próximo? É o 17, 2. 17:2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Bom, é mencionado que Paulo... Ah, ok, mas Paulo também era judeu. Calma, já vou chegar lá. Mas é dito que Paulo, ele guardou muitos e muitos e muitos sábados, né? E ele costumava ir às sinagogas, inclusive, para pregar aos judeus. Só que no capítulo 16, verso 13, ele não estava numa sinagoga porque era uma cidade pagã. Na região de Macedônia não havia sinagoga ali. Então, como não havia sinagoga, Paulo foi trabalhar, foi construir tendas, que era o trabalho que ele tinha para se manter. Não. Aí é dito que ele foi para a beira de um rio e lá, quando apareceram algumas pessoas ali, ele pregou para eles. Um local de oração. Então, quando não havia sinagoga ou, vá lá, igreja, Paulo não deixava de guardar o sábado por isso. Ele ia para a natureza, procurava algum lugar apropriado para orar e para estar em comunhão com Deus. Então, vejam, Paulo, repetindo, se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Ok. Se Jesus tivesse mudado o mandamento, qualquer mandamento, com a sua morte, como dizem alguns, Jesus morreu e aboliu, né? Mudou a lei, transferiu para outro dia. Se isso tivesse acontecido, Paulo já estaria guardando esse outro dia, porque ele se converte depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso deixando de lado aquilo que ele falou, né? Que ele não veio mudar a lei. Já lemos esse texto. Mas o fato de Paulo estar guardando, depois da ressurreição de Cristo, o sábado, quer tivesse sinagoga ou não na cidade, nos mostra que o sábado o mandamento permaneceu. Existe uma profecia também interessante que Jesus fala assim, ó, orem para que a fuga de vocês não seja no sábado nem no inverno. Está lá em Mateus, né? Nem no sábado. Por que inverno? Porque lá neva, lá é muito frio no inverno. Fugir no inverno seria mais complicado. E no sábado? Não estariam preparados. Estariam talvez na sinagoga ou fazendo culto, enfim, seria mais complicado. Essa profecia Jesus fez se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70, ou seja, cerca de 30 anos depois. Ou seja, 3 décadas depois, Jesus ainda viu profeticamente seus servos, seus seguidores, guardando o sábado e não outro dia. Se ele tivesse a intenção de mudar o sábado para o domingo, por exemplo, ele teria dito assim: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no domingo. Mas não. Ele continuou vendo no futuro o seu povo guardando o santo sábado. Ok? Maria, será que Maria, mãe de Jesus, que é tão reverenciada por tantas pessoas, né? Nós a respeitamos, obviamente. Maria é um exemplo digno, né, de submissão a Deus, de obediência, mas para por aí, né? Que dia Maria e as mulheres que seguiam Jesus, as mulheres fiéis que seguiam Jesus, guardavam? Lucas 24, 56. Seria até estranho que elas também guardassem outro dia qualquer, né? Lucas 24, 56. Hã? Peraí, Michel. Não, 23. 23. Ah, É, 23. 23, 56. 23, 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Pronto. Isso que o motivo era bastante importante, né? Era ungir, embalsamar o corpo de Jesus. Mas deve ter pensado, ele já está morto, né? Então, o desejo do nosso Deus é que nós fôssemos fiéis aos mandamentos. Então, guardaram o sábado, conforme o mandamento. E no domingo, bem cedinho de madrugada, ou seja, já tinha passado o sábado, elas foram ao túmulo com a intenção de fazer o que poderiam ter feito antes, mas não fizeram.
Mas não foi necessário, porque, louvado seja Deus, Jesus tinha ressuscitado, né? Então, no Que sábado, legal, né, Gelson? Elas consideraram mais honroso guardar os mandamentos de Jesus do que ir lá preparar o corpo de Jesus que elas tanto amavam. Então, por quê? Porque Jesus falou: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, elas acharam mais honroso, não, vamos fazer o que Jesus pediu. Se a gente ama, a gente vamos, né? E depois a gente faz isso. E olha que era o corpo de Jesus, né? A gente poderia considerar assim, mas é uma coisa boa, né? Porque às vezes tem esses argumentos, eu posso fazer tal coisa porque é uma coisa boa. Então, olha só, né, que exemplo dessas mulheres. Era uma coisa linda elas prepararem o corpo de Jesus, mas elas consideraram que seria mais honroso, elas estariam honrando mais a Jesus se elas guardassem o mandamento. verdade, né? Honraram Jesus, e Jesus também descansou na sepultura até na morte, né? E ele ressuscita Exatamente. no primeiro dia da semana. Alguns dizem, então isso justifica a troca de dia, né? Olha, é, ou então alguns falam assim, os discípulos estavam reunidos em algumas ocasiões no primeiro dia da semana. Na verdade, o livro de Atos diz que eles se reuniam todos os dias para partir o pão, para fazer o culto. Não é a reunião que torna o dia santo, tanto é que nós temos cultos às quartas-feiras, aos domingos à noite e aos sábados. Não é a reunião que torna o dia santo, é Deus. É o que ele disse, é o que ele proferiu, o que ele estabeleceu, certo? E a ressurreição de Cristo também não justifica, de forma alguma, a mudança de dias, porque ele mesmo não mudou a observância do dia sétimo, né? Agora, como guardar esse dia? Eu vou pedir que a Simone leia apenas dois textos para nós. Só um, então, Isaías 58, 13 e 14. Eu vou mencionar aqui o Mateus 12, 12. São dois textos que ajudam a gente a ter uma noção assim do que fazer ou evitar no dia sagrado, no sétimo dia. Isaías 58, 13 e 14. Eu tô chegando lá, Isaías 58, 13, 13, 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que texto interessante, né? Ele fala de atitudes e até de palavras, de conversação, né? Então é um dia para a gente evitar, como o mandamento mesmo diz, né? Negócios, comércio, trabalho secular com fins de ganho, né? Inclusive a própria conversação. Procurar conversar sobre as coisas de Deus, sobre a criação de Deus, evitar conversas profanas. Por isso que nós temos como hábito, no sábado, é, não assistir televisão, por exemplo, que é algo secular, vai nos levar a pensar em coisas, né, corriqueiras, mundanas, como se diz, né, seculares. Então a gente evita ali o jornal, até o acesso à internet também deve ser cuidado para que o nosso pensamento, nossas conversas estejam mais realmente voltadas para as coisas de Deus. Então, um dia especial até nesse sentido, né? Não falando palavras vãs, como diz o profeta ali para a gente, né? E lá em Mateus 12, 12, diz assim que é lícito fazer bem aos sábados. Várias vezes os fariseus tentaram pegar Jesus com as suas regrinhas inventadas. Aqui cabe uma explicação também para esse ponto, porque, na verdade, os fariseus é que tinham inventado centenas e centenas de regras para proteger o sábado. Aparentemente não era nenhuma coisa assim ruim, né? Porque a intenção até de início pode ter sido boa, mas acabou tornando o sábado um fardo. Eles não podiam, por exemplo, cuspir no chão. Não deve se cuspir no chão realmente, né? Mas o motivo era estranho, porque para eles, se cuspissem no chão, aquele buraquinho que fazia na areia ali no solo era como se estivesse arando o solo para plantar, era trabalho. Carregar um lenço no bolso seria como levar uma carga, mas eles mesmos faziam um jeitinho ali para quebrar aquilo que eles tinham estabelecido. Se você costurasse o lenço ali na roupa,
já não era mais uma carga, porque fazia parte da roupa. Então, um monte de picuinhas, digamos assim. Quando Jesus ele quebrava essas regrinhas, alguns achavam que ele estava quebrando o sábado, mas não. Por exemplo, Jesus curou no sábado. Mas quem disse que é errado fazer esse tipo de coisa no sábado? Era de graça, era para o bem de uma pessoa, para salvá-la ou para curá-la. Isso está perfeitamente de acordo com o espírito do sábado. Mesmo uma ocasião em que Jesus falou assim para aqueles legalistas, né? Quer dizer que se o seu animalzinho cair lá no buraco, você vai deixá-lo morrer porque é sábado? Você não vai tirá-lo de lá? E Jesus sabia que estava falando com pessoas gananciosas. Eles iam tirar o animal porque o animal representava dinheiro. Então você vai deixar uma pessoa sofrendo no buraco da doença, do pecado, porque é sábado? De jeito nenhum. Então ele fazia comparações, né? Comparando o animal com o ser humano, que eles queriam que deixasse a pessoa sofrendo no sábado, porque era sábado. Então, por favor, entendam que Jesus nunca quebrou o mandamento divino do sábado, mas ele sim violou algumas regras humanas para ensinar as pessoas a como guardar corretamente o sábado. Então temos que entender isso. Noutra ocasião, ele caminhava por um campo de trigo com seus discípulos, estavam com fome, e colheram algumas espigas para comer, para roer lá o trigo, né? E alguns legalistas de plantão disseram: Olha lá, estão colhendo, é pecado. Não, não era pecado. Primeiro, pela lei civil, quando você passasse por um campo, estivesse com fome, você podia colher para comer, não para carregar, levar com você. Aí já era roubo. Mas para tirar, matar a fome, podia fazer isso, era correto. Então Jesus e seus discípulos não estavam infringindo a lei humana. E tampouco a lei de Deus, porque não tem nada aqui escrito sobre não poder comer no sábado, né? Pelo contrário, é um dia para celebrar, não falei? Você pode até fazer um prato especial, alguma coisa gostosa, que a família goste, para aquele dia celebrar juntos, né? Então, é bom saber que Jesus nunca quebrou o sábado, mas ele foi mal interpretado por estar, às vezes, em desacordo com regras criadas por seres humanos que não tinham nada a ver com o sábado. Tá bem? Separemos as coisas, né? E, para Não encerrar, é, não é Jesus contra o sábado, né? É Jesus contra o sábado dos fariseus. exato. Jesus estava ali mostrando a hipocrisia deles, né? Tirar o animal do buraco podia, mas, né, tirar um ser humano do sofrimento não podia. Então Jesus estava ali mostrando isso para eles, ensinando a forma de guardar o sábado, né? E na questão de colher o milho, né, uma necessidade humana, a fome, algo que nós devemos fazer pelo nosso próximo todos os dias. Então, é aquilo que eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Assim, para os nossos dias atuais. Talvez a gente não vai passar por uma colheita e colher milho, O trigo. mas trigo é. Se a gente está passando, se a gente está na rua e tem alguém em necessidade no sábado, eu vou no mercado comprar para aquela pessoa comer. Eu não vou para mim, eu não vou no mercado no sábado, eu me preparo durante a semana. Se eu cheguei no sábado, não tem arroz, eu vou fazer alguma coisa, eu vou comer sem arroz, não tem problema. Não vou no mercado, mas se eu estou na rua e vem alguém e me fala, eu estou com fome, você pode comprar alguma coisa para mim? Eu estou transgredindo o sábado se eu comprar? Não, né? Tô atendendo uma necessidade humana daquela pessoa, ela está com fome. Então, é lícito a gente fazer o bem para a pessoa, né? A gente tem que saber trazendo aí para os nossos dias aí Sim. o que aconteceu com os Ou, discípulos, né? ou surgiu a necessidade de um medicamento, né, de alguma coisa emergencial. Isso. Qual o problema, né, de você curar, Exato. de você amenizar o sofrimento alheio, né? Então, esse é o espírito do sábado, né? E Jesus disse, é lícito fazer bem aos sábados, nesse sentido, né? Qual o dia, eu sei que não é mais novidade para a gente a essas alturas, mas é bom ver no texto, né? Que dia será guardado na nova terra? Então, veja só, nós falamos da criação, depois eu vou comentar isso. Vamos ler primeiro o texto. Isaías 66, 22 e 23. Isaías 62. 66, Ah, 66. 22 e 23. Tá grifado. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só que interessante, né? Isaías menciona duas reuniões basicamente, né, básicas aí na nova terra, nos novos céus e na nova terra. Ficou claro para vocês isso? Não está falando deste mundo aqui de pecado, já é a nova terra. Nós já estudamos isso, né? É o mundo recriado por Deus depois do milênio, ok? Só para recordar. Então, ali haverá uma reunião de uma lua nova a outra. A palavra festa não está no original, na verdade é de uma lua nova a outra e de um sábado a outro. Lua nova a outra é um ciclo mensal. Provavelmente, agora por inferência, não há nada tão claro assim na Bíblia, provavelmente seja a reunião para comer do fruto da árvore da vida, porque Apocalipse diz que ele dá de mês em mês. Faz sentido. Então, provavelmente seja essa reunião para comer do fruto da árvore da vida, que é a nossa dependência para ser eterno, dependência de Deus para ser eternos, ok? E de uma semana a outra, de um sábado a outro, toda a carne, ou toda pessoa virá à presença de Deus. Ou seja, nós teremos ali um culto sabático, né? E já pensaram nisso, né? Jesus pregando naquele dia. No outro sábado, quem está pregando é o apóstolo Paulo. No outro vai ser Moisés. Que coisa maravilhosa! Cada sábado melhor que o outro, né? Mas o fato é que, assim, como eu dizia, o sábado vem da criação, lá do Gênesis 2, depois passa pelos patriarcas, pega ali Moisés e as tábuas, o mandamento. Antes disso, ainda em Êxodo 16, também já tinha o ensinamento pelo maná. Os profetas guardam o sábado, Jesus guardou o sábado, Maria, as mulheres fiéis guardaram o sábado, Paulo, após a morte de Jesus e ressurreição dele, guardou o sábado. Apocalipse fala que o povo fiel de Deus continuará guardando os mandamentos de Deus, e mandamentos de Deus na Bíblia só tem aqueles 10 mesmo, né? Especificamente assim, né? Os 10 mandamentos, e incluem o sábado. João viu lá em Apocalipse 11, 19, a arca da aliança no santuário do céu. E lá dentro, o que estava? A lei original de Deus. Jamais ela poderia ter sido alterada, a lei lá do céu de Deus, aqui da terra era uma cópia, né? Então, avançando pelo tempo, na nova terra, o profeta viu o povo de Deus guardando também o sábado. Ou seja, o sábado vem da criação e vai para a recriação, passando por toda a história. Nunca foi mudado, continua sendo uma bênção, e eu quero convidar vocês a guardarem o sábado. Se você nunca guardou o sábado, experimente. Quem sabe faça um culto ali com a sua família, cantem alguns hinos religiosos, faça uma oração, leia um pedacinho da Bíblia. Quem está aqui sabe Isaías 58 mesmo, né? Ou o mandamento mesmo, lá em Êxodo capítulo 20. Leia um texto bíblico, ore em família e experimente as bênçãos que estão envolvidas nesse dia, em guardar esse dia. Na parte da manhã, vá à igreja, celebre com o povo de Deus esse mandamento e depois conte para nós se não é uma bênção, se não é algo maravilhoso na sua vida, tá bem? E se você já é um guardador do sábado, continue fiel a Deus, aos mandamentos de Deus, porque a lei de Deus é a lei da liberdade, né? É uma lei que abençoa, não porque salva, mas porque consiste na forma de viver ideal estabelecida por Deus. Por isso é uma bênção. A nossa decisão de hoje é a seguinte: aceito os 10 mandamentos como padrão de conduta para a minha vida. Creio que todos os mandamentos são igualmente importantes, como diz Tiago 2,10. Toda lei é importante, inclusive o quarto mandamento. E peço poder a Deus para ser inteiramente fiel. Não faça isso sozinho. Peça para o Deus da lei dar a você alegria, condições para que você possa ser fiel à lei de Deus. Lembra de Isaías que a Simone leu agora há pouco? Eu te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Deus promete nos dar o sustento para que possamos ser fiéis aos seus mandamentos. Se isso envolver, por exemplo, a perder uma matéria na faculdade, o que é isso diante de ser fiel a Deus? Se isso envolver talvez uma mudança de trabalho, de emprego, feito tudo com bom senso, com sabedoria, com oração, o que é isso também, né, diante daquilo que Deus pode te oferecer e vai te ajudar? Ele promete sustentar você com a herança de Jacó, com a promessa dada aos patriarcas. Seja fiel, peça que Deus abra portas. Eu já vi tantos milagres acontecerem nesse e em outros assuntos que envolvem renúncia, que envolvem fidelidade. E aí você vê como a sua fé é recompensada. Por isso que é o mandamento da fé também, né? Por que você guarda? Porque está escrito.
E eu creio no que Deus escreveu, no que Deus inspirou, no que Deus colocou em tábuas, e eu quero aproveitar esse presente, eu quero desembrulhá-lo toda semana, quando ele chegar para mim no pôr do sol de sexta-feira. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude todos, né, a ser fiéis aos mandamentos dele, entendendo que a lei é a lei de liberdade e que o mandamento envolve bênção, tá bom? Vamos terminar com uma oração. Peço que fechem os olhos para que nós falemos com o Deus, Criador dos mandamentos e o nosso Criador. Pai querido, bondoso Deus, nosso Criador, nós te louvamos e te agradecemos porque entendemos que a tua lei é perfeita, que a tua lei serve para nos proteger e nos orientar neste mundo de pecado e garantir a estabilidade moral e física, espiritual das suas criaturas. Obrigado, Pai, pelos 10 mandamentos, essa lei que foi escrita em tábuas pelo teu dedo, esse padrão de conduta, esse espelho que mostra nossas imperfeições. E nós te pedimos, Senhor, se identificamos alguma imperfeição nesta noite, nesse estudo aqui, que Jesus nos perdoe, nos purifique e nos dê a capacidade, a capacitação necessária para sermos fiéis à tua palavra. Continua, Senhor, abençoando o nosso grupo, abençoando todos aqueles que nesta noite, neste dia, nesta manhã, quando estiverem assistindo a este vídeo, todos aqueles que decidiram ser fiéis aos teus mandamentos. Fortalece-os para que possam prosseguir nessa decisão. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Alguma coisa aí que vocês têm em mente? Anotaram alguma coisa, alguma dúvida? Aproveitem aí o momento para perguntar para o Michelson. Esta é a hora. Eu estava com uma pergunta na cabeça, que pode ser uma pergunta que as pessoas estão, e eu esqueci qual era. Esqueceu? Deixa eu ver se eu lembro. Esqueci. Era uma pergunta que as pessoas sempre fazem muito sobre o sábado. Peraí, deixa eu. Enquanto você lembra, tem muitas coisas mais que poderiam ser ditas, né? Mas o nosso tempo aqui não é tão extenso, né? Eu vou indicar para vocês, no meu canal no YouTube, Michelson Borges, um vídeo que tem como título A Verdade sobre o Sábado. Ali eu fiz uma análise, mais de uma hora de estudo, do sábado na Bíblia de ponta a ponta, ao longo da história, ao longo dos textos, né, dos profetas, dos evangelhos. E eu acho que tá um estudo bem completinho ali. Então fica aqui a recomendação. E lá no canal também do Ricams, tem um longo estudo do pastor Jonatas, e ficou muito bom também, e eu recomendo para vocês irem até lá. A Simone pode, quem sabe, repostar ali no grupo, né, o link para esse vídeo, que são Sim. estudos mais longos, mais aprofundados. Aqui nós procuramos hoje apresentar assim, a essência, né, de dois temas, a lei de Deus e o sábado do quarto mandamento. Eu lembrei a pergunta. Eu não sei se você vai falar em algum outro estudo, mas alguém pode se perguntar, mas então, da onde surgiu a guarda do domingo? Como que mudou o sábado para o domingo? O que que aconteceu que hoje as pessoas se esqueceram do mandamento que Deus mandou lembrar, né? Porque justo o mandamento que Deus mandou lembrar, as pessoas se esqueceram. Onde que entrou o domingo nessa história, Michelson? Simone, posso ler um pedacinho desse catecismo romano? Pode, por favor. Eu tenho aqui esse documento, é um catecismo de 1951. Na verdade, é uma reimpressão, né, da edição fiel, da edição autêntica de 1566, tá? É um material histórico. E aqui na página 440, eu vou ler para vocês então esse trecho. 440. Depois eu posso colocar a foto aqui da página certinho para vocês, lá no grupo também. Diz assim: lembrando que lá em Daniel capítulo 7, eu acho que até fizemos um estudo aqui no grupo também sobre Daniel 7, né? Se eu não me engano. Fizemos. Foi seu primeiro estudo para nós no grupo. Né? Descreve um poder que é identificado como sendo a ponta pequena ou chifre pequeno, que é paralelo, que é, na verdade, é o mesmo poder lá de Apocalipse 13, a besta do mar, e é dito que ele tentaria mudar os tempos e a lei. Então, o atentado contra a lei de Deus já estava profetizado bem antes do Novo Testamento, pelo menos 500 anos antes, quando Daniel viveu. Uma profecia dizendo que um poder mudaria os tempos e a lei.
E aí, quando a gente chega aqui nesse catecismo, a gente lê assim, ó, página 440, aqui está, grifado, ok? Diz assim: a Igreja de Deus, referindo-se à Igreja Romana, né? A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solenidade ou celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz em virtude da ressurreição de nosso Senhor e Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos, fosse ele chamado domingo. Não, os apóstolos não quiseram isso. Os apóstolos, os pais da igreja, na época patrística, ainda guardavam o Santo Sábado. A mudança legal, digamos assim, só aconteceu lá para o ano 500 e alguma coisa, ou 400 agora, 300, né? 300 e pouco ali, com Constantino. Oi, Simone? Isso. Não, não, pode continuar. Eu vou pegar o ano aqui para Isso, nós. pega para mim o ano exato aí, acho que 300 e alguma coisa. Deu algo que a gente fala sempre e agora deu um branquinho aqui, né? É o primeiro decreto dominical da história, com Constantino, o imperador que se disse convertido. Ele então começou a transferir a solenidade do sábado para o domingo. E com o tempo, aí já com a existência da Igreja Romana, o bispo de Roma, etc., começam a sacramentar esse negócio, né? E aí o catecismo vem e diz: foi a Igreja Romana quem transferiu a solenidade do sábado para o domingo, aceitando aquilo que Constantino havia feito lá, o decreto dominical. Obrigado, olha. 7 de março de 321 depois de Cristo. Então foi o primeiro decreto dominical do imperador Constantino. Então a mudança, por mais que as pessoas, é claro, eu entendo a posição dos protestantes que ficam numa situação complicada, porque eles tentam achar uma justificativa bíblica para algo que não é bíblico, né? É uma coisa de tradição, é algo que foi imposto, né, inicialmente pelo Império Romano, na pessoa de Constantino, e depois adotado pela Igreja Romana. Infelizmente, os que saíram de lá na Reforma não reformaram esse ponto, abraçaram também esse dogma e outros mais também, havendo uma necessidade depois de uma continuação da Reforma, como veremos mais adiante. Resumindo então a resposta, Simone, né, a sua pergunta, a guarda do domingo não tem respaldo bíblico, não tem fundamentação bíblica. Ela é simplesmente um assunto de tradição, dogma religioso. Ok. Alguém aí lembrou de alguma pergunta? Quer dar um oi? Boa noite. Tá todo mundo tímido hoje. Você viu, Michel? Só é por causa de 15 dias. Não Assim, ó, podemos tem passar uma semana sem fazer estudo, que o pessoal pode, não pode passar uma semana que o ferrugem, pessoal fica né? Dá uma tímido. enferrujadinha. Mas tá bom. Tá bom, então, gente, não tendo perguntas, se surgir alguma pergunta, mande lá no grupo. E o Michelson, você me mandando o estudo hoje, eu já posto hoje, tá bom, pessoal? Que eu sei que tem gente esperando para assistir a gravação, já posto hoje. Muito obrigada, Karina, Olha, foi ótimo, como sempre. semana Oi. que vem, eu já vou anunciar aqui o nosso Ah, tema. é? Deixa eu ver aqui o título certinho. Dicas do fabricante. Muito bom esse estudo, viu? Não percam. Dicas do Ah, fabricante. legal. Eu adoro seus títulos. São muito criativos. Que bom, obrigado. Amém. Muito bom. Dicas do fabricante. Ela fica assim, né? Nossa, do que será, né? Porque eu já sei, né, do que é, mas eu acho muito legal os seus títulos. Camila, obrigada por estar aqui com a gente nesse estudo. Fiquei muito feliz que você ficou aí até o final. Se tiver qualquer dúvida, nos mande, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso, boa semana para vocês. Obrigada por estarem aqui. Comentem lá no grupo sobre o estudo, incentivando as pessoas a assistirem depois no canal, tá bom? Um abraço. Obrigada, Michelson, mais uma vez. Deus te abençoe e continue cuidando de você, te abençoando sempre. Amém. Um grande abraço a vocês todos também. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.